Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar um quadro novo aqui no canal. Eu tô super empolgada, espero que vocês também gostem desse tipo de conteúdo. Bem-vindos ao Momento História de hoje. Começo esse vídeo com uma pergunta aqui pra vocês. Vocês já pararam para pensar que uma das obras mais famosas que a gente tem hoje em dia quase foi destruída numa fogueira? Hoje a gente vai analisar um pouco melhor a obra do Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Essa obra, ela é uma obra que quando você vê ela na sua superfície, é uma coisa totalmente bonita, serena, tranquila, mas a gente mal imagina que ela carrega muita confusão política, religiosa, muitas questões aí que estão por debaixo, que estão até meio obscuras. Bom, para a gente começar a entender o porquê que essa obra é tão importante, a gente tem que voltar lá no século XV, especificamente na Florença, que fica na Itália. Vamos começar aqui esquecendo essa ideia que a Idade Média foi só um período de trevas. A Florença, nessa época aí, ela era uma das cidades mais bonitas, mais ricas e mais inteligentes ali, mais animadas do mundo. Ela era o centro ali do Renascimento. O Renascimento é um movimento que coloca o ser humano de volta nos holofotes da arte, do mundo artístico, depois de anos e anos que as obras só eram pintadas em torno de temas religiosos. E afinal de contas, quem que bancava tudo isso? Quem bancava tudo isso era a família Médici. Os Médici, eles eram banqueiros muito ricos ali na época e eles usavam todo esse dinheiro, toda essa fortuna da família para patrocinar artistas, arquitetos e filósofos ali da época. O Lorenzo de Médici, ele era o mais famoso entre eles. Inclusive, ele tinha o apelido de O Magnífico. E ele reunia ali em volta dele uma elite de intelectualidade que era sem comparação. Nomes como Leonardo da Vinci, Botticelli e até mesmo Michelangelo, todos ali orbitavam em volta daquela família. O Sandro Botticelli, ele nasceu em Florença no dia 1 de março de 1445. O nome completo dele, eu vou dar uma lida porque provavelmente eu vou acabar pronunciando alguns nomes aqui errado, já peço desculpa, mas o nome completo dele era Alessandro di Mariano Vanni Filippepi. Me desculpem se eu falar alguma coisa errada, mas enfim. O apelido de Botticelli veio ali do irmão dele, que na época queria dizer mais ou menos como se fosse barrilzinho. E a gente não sabe se na verdade era uma zoeira entre eles ou se era alguma coisa mais carinhosa, mas que esse apelido ficou para a história ficou. Ele também era filho de um curtidor de couro. E desde cedo, o Botticelli ele mostrou que ele tinha um talento muito bom para arte, e ele foi treinado pelo ateliê do pintor Frade Filippo Lippi. E ele era um dos mestres mais importantes ali na época. E também, por parte do patrocínio que os Médici deram para ele, a vida dele acabou mudando nesse sentido. Eles viraram os mecenas dele e ele acabou fazendo parte ali daquele círculo íntimo do poder florentino. Em 1481, o Papa Sisto IV, aquele que ia encomendar a Sistina ali futuramente, ele chamou o Botticelli para pintar as paredes da Capela Sistina, ao lado ali de vários outros artistas também. É engraçado a gente pensar que antes mesmo do Michelangelo tomar ali o nome dele na Capela Sistina, o Botticelli já estava ali pintando algumas pinturas da vida de Moisés, da travessia de Moisés. Antes da gente falar do quadro em si, a gente precisa entender um pouco do contexto mitológico que traz ali por trás dele. E todo esse contexto aí, ele começa de um jeito bem drástico. Segundo a mitologia que é narrada por Hesíodo, no começo de tudo existia Urano e Gaia. Urano, ele era o céu estrelado e Gaia era a terra. Eles dois criaram vários titãs, e esses titãs governavam o nosso mundo antes mesmo de qualquer coisa existir aqui. Mas nisso tudo tinha um problema. Urano, ele não queria que os seus filhos saíssem do ventre da mãe. Então ele literalmente aprisionava esses filhos no ventre de Gaia.
Até que chega um momento ali na mitologia que o Titã Cronos, que é o titã mais novo ali de todos eles, ele decide agir. Ele pega uma foice enorme e ele castra o seu pai Uranus e joga o genital dele ali no mar. E aí, desse contato todo com o sangue e o sêmen da divindade no mar, vai nascer a nossa deusa Afrodite, que é a deusa da beleza, deusa do amor, aquela deusa da perfeição. Em latim, o nome dela é Vênus. Aí, a Afrodite, ela vai sair ali das águas naquela forma já adulta, perfeita, né? No seu estado mais perfeito, ela vai desabrochar de uma concha como se fosse uma flor. E ela vai nascer ali da espuma do mar também. E segundo os mitos, ela foi levada para a ilha de Chipre, que ficou ali conhecida pelos seus cultos sagrados à deusa. Por isso mesmo que até hoje a palavra que dá origem à espuma do mar em grego é Afros, e também dá origem ao nome de Afrodite. Outra versão aí da mitologia também é que ela seria filha de Zeus com Dione, que é a deusa das ninfas. Mas aí vai depender muito do contexto histórico que você for procurar, da tradição do lugar que você está procurando, vai dependendo aí de onde você procurar, pesquisar mesmo, que vai mudando, vai dando uma alterada assim nessas versões. Mas a versão que a gente está falando aqui em questão do quadro é essa versão que ela teria nascido da espuma do mar. Um destaque muito importante da gente fazer aqui, que eu acho muito legal, é que a rosa, ela é um símbolo que nasceu junto com Afrodite. Ela desabrochou ali no mesmo momento que Afrodite nasceu também. E por isso que a rosa se tornou o símbolo do amor. Agora, vamos analisar o quadro em si. O nascimento de Vênus, ele foi pintado em 1484, 1486, mais ou menos ali, na técnica de têmpera sobre tela. Essa técnica é uma técnica que vai misturar gema de ovos com os pigmentos da tintura para que forme ali uma mistura específica. E a tela hoje, ela está localizada na Galeria Decli Uffizi, que fica em Florença. Inclusive, essa é uma das obras mais visitadas do mundo lá. Mas vamos lá, o que exatamente está sendo representado aqui? À esquerda, a gente tem duas figuras ali que elas estão abraçadas e elas vão soprar um vento em direção a Afrodite. Esse seria a representação do deus Zéfiro, que ele é o deus do vento do oeste, e a sua esposa Clóris, que seria a ninfa das flores. O Zéfiro aí, ele aparece soprando o vento em Vênus e em direção à costa, e a sua esposa Clóris, ela vai estar espalhando as flores pelo ar. A mitologia vem falando pra gente aí que o Zéfiro, aliás, ele se apaixonou pela Clóris e ele raptou ela, e que do amor desses dois acabou nascendo Carpo, que seria o deus dos frutos ali. No centro da nossa pintura, a gente já consegue ver a Vênus, ela tá em pé sobre uma concha muito grande e ela já tá emergindo do mar na forma adulta. Ela vai ter essa pose aí que é conhecida como Vênus púdica. Essa postura, ela é uma postura que ela é clássica ali nas obras greco-romanas, que a deusa ela vai cobrir as partes do corpo dela com as mãos e os cabelos. E isso aí não é colocado por acidente. O Botticelli, ele vai estar se inspirando numa escultura antiga que é chamada de Vênus de Médici, que ela estava integrando ali a coleção da família dos Médici, e é uma peça da arte clássica da Grécia que o Botticelli conseguiu estudar de perto. Então ele via muitas informações sobre isso e ele conseguiu reproduzir muito perfeitamente nesse quadro. À direita, a gente consegue ver ali uma figura feminina, que provavelmente ela é uma das horas, que seriam deusas das estações. Ela tá estendendo um manto que tá bordado por flores para cobrir a Vênus quando ela chega à Terra. Inclusive, algumas pessoas identificam essa figura aí como Hora da Primavera, que seria uma conexão aí com um grande outro quadro do Botticelli que seria a Primavera. Um destaque importante da gente ressaltar aqui é que alguns críticos já falaram que o ombro esquerdo da Vênus, ele tá em uma posição que é anatomicamente impossível e que o pescoço dela também é muito longo, chega a ficar de um jeito bem irrealista. E a gente não sabe ao certo se isso foi proposital ou não, mas também existe uma discussão
que alguns especialistas falam que isso poderia ser uma antecipação aí do movimento do maneirismo. O movimento do maneirismo, ele é um movimento que vem valorizando esses exageros, essas coisas mais incomuns. Agora, a gente vai falar de Simoneta, que é a figura por trás do rosto de Vênus, que deu inspiração aí à nossa deusa Vênus. Simoneta Vespucci, ela foi a mulher que foi considerada a mais bela de Florença no século XV. A Simoneta, ela nasceu por volta de 1453, ali em Genova. E aos seus 15 anos, ela mudou para Florença depois de se casar com Marcus Vespucci. Ele era primo do navegador Américo Vespucci, que futuramente deu ali o nome ao continente americano. Quando ela chegou na cidade, ela já virou o centro das atenções de imediato ali, porque ela era uma mulher muito bonita, de uma beleza totalmente encantadora mesmo. E os Médici, em específico, eles adoravam ela. Inclusive, é dito que o Lorenzo o Magnífico, ele já se encantou de imediato com ela, mas quem realmente se apaixonou verdadeiramente por ela foi o seu irmão, Juliano de Médici. Tem uma história muito legal que, inclusive, diz que o Juliano, em 1475, ele participou ali de um torneio de cavalos na Piazza Santa Croce. Ele entrou ali naquele torneio carregando um estandarte muito grande com uma arte da Simoneta que, inclusive, foi pintada pelo Botticelli e que dizia nessa arte a inigualável. Chamava ela de a inigualável. E depois disso, o Juliano, ele ganha esse torneio e ele declara ela a rainha da beleza. E convenhamos aqui que esse amor era algo meio impossível, né? Porque Simoneta, ela era casada com outro homem. Então, qualquer envolvimento que eles tivessem que fosse de forma pública, era um risco político muito grande. Mas, por debaixo dos panos, todo mundo em Florença sabia o que estava rolando ali. Um ano depois que aconteceu esse torneio, a Simoneta ela morreu de tuberculose aos seus 22 anos e, inclusive, o caixão dela foi levado pelas ruas de Florença com a tampa aberta para que todo mundo conseguisse admirar a beleza dela por uma última vez. E 2 anos depois, no dia 26 de abril de 1478, o Juliano de Médici também foi assassinado. Ele foi assassinado durante uma missa na Catedral de Florença. E esse episódio aí ficou conhecido na história como a conspiração dos Pazzi. Os Pazzi, eles eram uma família que era rival à família dos Médici e eles foram apoiados pelo Papa Sisto IV. Eles atacaram ali o Lorenzo e o Juliano durante uma apresentação, um serviço religioso, e o Lorenzo sobreviveu, mas o Juliano acabou não sobrevivendo. Então, nessa época aí, a Florença, ela perdeu duas figuras que eram muito amadas em épocas muito próximas. O Botticelli, ele continuou pintando o rosto de Simoneta em várias das suas obras. Era sempre nesse mesmo estilo, uma mulher de cabelos longos, ondulados e ruivos, com o pescoço longo e a expressão meio serena e melancólica. Tem um detalhe nessa história toda que o Botticelli, antes de morrer, ele pediu para que ele fosse enterrado aos pés de Simoneta. O seu desejo, ele foi cumprido. Ele morreu em 1510 e ele está sepultado aos pés dela até hoje. Bom, a obra do Nascimento de Vênus, ela foi encomendada por Lorenzo de Piefrancesco de Médici. Ele era um primo de Lorenzo o Magnífico. Ele pediu essa obra, ele encomendou essa obra porque ele queria que decorasse ali a sua vila, que era a vila de Medicea de Castello. Um detalhe legal disso é que esse quadro, ele foi feito para uma propriedade privada e não para a igreja na época. Isso aí era inusitado, porque nessa época aí, quase todas as obras de artes que tinham, elas giravam em torno de temas cristãos, como a Virgem Maria, os apóstolos, a Paixão de Cristo também. E apesar de tudo isso, o Botticelli ele decidiu retratar uma deusa pagã em um tamanho monumental e que estava nua. Isso aí, na época, era considerado minimamente ousado e inusitado. A inspiração literária que ele usou para essa obra provavelmente veio dos poetas Homero e Ovídio. E provavelmente elas também podem ter vindo de um poeta que era florentino,
que é Ângelo Poliziano. Ele tinha descrevido em alguns versos sobre a Afrodite estar emergindo das águas. O Botticelli, ele também acabou se baseando ali em algumas declarações do historiador grego Luciano de Samosata, e ele descreveu obras ali da Grécia Antiga que estavam desaparecidas. A gente pode considerar aqui que o Botticelli estava, de certa forma, tentando recriar aquilo que foi perdido. E o resultado disso tudo foi uma pintura que causou bastante espanto ali por causa da sua temática sensual, ousada, a sua beleza e essa ousadia toda em volta do tema. Para muitas pessoas na época, aquela forma de nudismo feminino com o contexto pagão era levado como um insulto mesmo, como algum tipo de provocação à igreja. E o que salvou esse quadro de ter sido destruído na época provavelmente foi o fato dele ter estado em uma propriedade privada. Ele não estava em domínio público. Então, ele ficou longe dos olhos daquelas pessoas que eram mais fanáticas. Bom, depois que teve a morte do Lorenzo o Magnífico, em 1492, a Florença simplesmente entrou em colapso. O filho dele, que era o Pierro, ele era meio fraco e indeciso. E ele acabou cedendo alguns pontos estratégicos ali da França quando o rei Carlos VIII decidiu que ele ia invadir a Itália. Então, depois disso, a população acabou ficando muito revoltada e eles tiraram o Pierro do posto dele de líder e eles ficaram sem liderança nenhuma. Nesse meio tempo que eles ficaram sem liderança, chegou um frade, que ele era chamado de Girolamo Savonarola, e ele preencheu ali esse espaço de liderança que estava vazio. O Savonarola, ele era conhecido por ele ser um pregador, que ele era extremamente carismático, mas ele era muito radical. Ele dizia ali nas suas pregações que ele recebia visões de Deus. E nas suas principais pregações, ele pregava muito ali contra o luxo, contra a própria corrupção da igreja e o paganismo dos artistas renascentistas. Os sermões dele, que eram extremamente sensacionalistas, atraíam muita gente. E a Florença, ela acabou ficando com um pouco de medo e culpa e seguiu ele. Então, no dia 7 de fevereiro de 1497, que era uma terça-feira de carnaval, o Savonarola, ele quis organizar ali um evento que ficou marcado na história como Fogueira das Vaidades. Esse evento aí, ele aconteceu na Piazza della Signoria, que é uma das principais praças ali de Florença, e foi erguido ali uma pirâmide que tinha mais ou menos uns 15 metros de altura, e nessa pirâmide foi jogada coisas como espelhos, alguns cosméticos, livros, instrumentos musicais e, com certeza, algumas obras também. E enquanto tudo isso acontecia, a gente se pergunta como que estava o Botticelli, né? O Botticelli, ele acabou virando um seguidor do Savonarola, profundamente um seguidor dele. Até mesmo se a gente vê por aí, o biógrafo Giorgio Vasari, ele escreveu aí que o Botticelli, ele foi induzido a abandonar sua obra e sem dinheiro para viver, ele acabou se afundando. Acabou se afundando aí numa grande aflição. E, inclusive, tem alguns relatos também dessa época que eles não são confirmados, mas que, se a gente olhar todo o contexto, é completamente plausível também, de que o Botticelli, ele tinha jogado algumas das suas obras para queimar nessa fogueira também. O que a gente tem certeza aqui, depois de todo esse acontecimento, é que o Botticelli, ele parou de pintar temas mitológicos nas suas obras. As suas obras, conforme o tempo, foram só tendo temas mais religiosos, sombrios e quase até que mesmo atormentados, que são bem diferentes aí do que a gente vê em Vênus. Um ponto bem importante aqui da gente se atentar e focar é que a obra realmente só não foi destruída porque ela não estava em acervo público, ela estava numa propriedade privada, porque ela teria sido com certeza queimada se ela tivesse na acessibilidade do público naquela época. E uma das obras que hoje são extremamente lindas e aclamadas, elas não existiriam, né? E isso é muito doido de pensar. E no final de tudo, o Savonarola, ele teve um fim bem trágico. Ele foi excomungado pelo Papa Alexandre IV. Ele também perdeu ali o apoio popular.
E em 1498, ele foi queimado no mesmo local que ele tinha feito ali aquela fogueira para queimar as vaidades. A história muitas das vezes tem essas ironias. E depois da morte do Botticelli, em 1510, ele caiu um pouco no esquecimento, porque alguns outros artistas, como Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael, eles brilhavam ali naquela época com toda a força, eles estavam no auge deles. Só depois aí no século XIX que o mundo foi redescobrir o Botticelli, e foi graças a alguns críticos britânicos, como o John Ruskin, que começaram a escrever algumas críticas admirando as obras do Botticelli. E aí, até então, não parou mais. Ele ficou famoso e muito conhecido, igual a dimensão que ele tem até os dias de hoje. E hoje, o Nascimento de Vênus é uma das obras que é mais retratada e reproduzida aí em várias obras, como filmes, séries. Ela aparece aí em várias referências. Isso é muito legal de a gente ver. Um ponto muito legal da gente observar aqui é que a obra do Nascimento de Vênus, ela tá lá na Galeria del Uffizi, que fica em Florença, junto com várias outras obras do Botticelli, e o museu ele recebe mais de 2.000 pessoas, 2.000 visitantes, para ver apenas a obra de Vênus. Bom, então aqui a gente entendeu que o Nascimento de Vênus não retrata só uma mulher bonita nua em cima de uma concha. Ela é uma obra que foi construída em cima de muita história, muita mitologia, muitos contextos aí bacanas e profundos, e que essa obra ela só sobreviveu por um fio, por um detalhe muito sutil, que foi o fato dela estar em uma propriedade privada. Hoje a gente poderia não ter conhecimento nenhum dessa obra, inclusive. E acima de tudo, essa obra vem falando pra gente que a arte, ela tem o poder de preservar ali a memória de uma pessoa. A memória de Simonetta, a memória de Botticelli, ela fica ali eternizada por toda a eternidade. Bom, o vídeo de hoje é isso, eu fico por aqui. Se você gosta um pouco mais desses vídeos de história, de arte, de renascimento, de mitologias, já fica aqui no meu canal, se inscreve, compartilha muito esse vídeo pra gente construir uma comunidade legal. E me coloca aqui nas observações o que mais te surpreendeu nessa obra. Qual fato dela que eu falei aqui que você não sabia? E eu fico por hoje, pessoal. Espero que vocês fiquem bem e bem-vindos ao Templo de As.